Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso querido podcast Sábias Mulheres. Sempre bom estar com vocês, sempre bom saber que vocês estão nos acompanhando em cada episódio, aprendendo junto com a gente os temas interessantes que a gente traz aqui para conversar e também para sermos edificados através de uma palavra do Senhor, que é o principal aqui no nosso podcast, né, meninas? Bom estar com vocês também. Eu sempre vibro, né? A cada vez que a gente vem aqui gravar nossos episódios, porque eu tenho o prazer de ver essas meninas, minhas amigas, e vejo uma pessoa que eu amo tanto. Aê! Tudo bem? Nós também recebê-la aqui e estamos aqui mais uma vez. É verdade. Fazendo tudo para a glória de Deus. É verdade. Muito bem. Gente, vamos falar de vida, né? Vida! Oba, isso é Hoje maravilhoso. É um tema maravilhoso, porque todas nós já passamos por esse momento tão especial. Verdade. Que é o parto, o nascimento de uma vida, né? E o parto, eu duvido que vocês tenham esquecido o momento que foi o parto de vocês. Pode ter sido positivo ou não. Verdade. Tem experiências e experiências, porque foram sofrimentos, traumáticos. A gente vai falar disso também. Então fique ligadinho até o final, porque você vai gostar desse assunto. Para você que é mãe ou vai ser, já foi, tem amigas que são mães ou querem ser e saber o que é uma doula. Gente, um papel importantíssimo nesse momento maravilhoso, né, da vida, que é o nascimento, ter o privilégio de ter uma doula, porque é um privilégio, né? É um privilégio. Hoje é a nossa convidada, né, Deise? Sim. E é uma pessoa muito querida. Muito lindona, né? Cristã, mulher de Deus. A gente vai conversar já, apresentar ela, né? E aí, quero cumprimentar as duas, né? Quero saber um pouco do parto de vocês. Tem boas lembranças ou não? Eu, particularmente, tenho muitas boas lembranças. É porque é um momento tão especial, né? Aquela vida que a gente traz ao mundo. Muito maravilhoso. É maravilhoso, né? Mas eu conheço pessoas que sofreram no parto e que têm lembranças muito negativas, né? E não tem, às vezes, uma oportunidade ou nem conhecimento de poder ter o acompanhamento de uma doula, que é o caso da nossa querida Carolina Machado Dutra, Carol para os íntimos. Carol para os íntimos. Que é uma doula e já a gente vai falar do que é, qual é o papel da doula no parto, no antes do parto, no pós-parto, enfim. Seja bem-vindo ao programa Sábias Mulheres. Obrigada pelo convite de vocês três. Muito obrigada. Uma alegria ficar aqui com vocês e poder falar um pouquinho desse trabalho que eu amo e que já me acompanha há um bom tempo. Oba! Seja bem-vinda. Eu não tive a oportunidade, viu, eu acho que até, não sei se ela está há muito tempo nesse serviço, é uma coisa mais nova, mas acho que nos meus tempos de gestação nunca ouvi falar de doula. Não, nosso tempo era outro nome. Eu acho que tinha outro... Parteira, talvez. Não, é diferente. Mas a parteira, eu nasci através de uma parteira. Silvia, que coisa boa, não sabia, você nunca me contou. Não contei? Não. Vamos contar agora. Desde 2002. Desde 2007. Que isso? Que absurdo. Abafa tudo. Gente, mas antes, não esqueçam, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho e o mais importante, compartilha. Porque você compartilhando, você vai levar boas novas a quem está esperando, não só dos assuntos atualizados que nós trazemos aqui e também da palavra de Deus, que é o mais importante aqui no nosso podcast. Muito bem. Vamos fazer oração, né? Antes de começar o bate-papo. Vamos orar, Jade? Vamos lá. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, por mais esta oportunidade. Te agradecemos por tudo que tu tens feito no nosso meio e neste programa. Ajuda, Senhor, derrama tua misericórdia e graça e que tudo que vai ser feito aqui, que seja para a glória do teu nome. Nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Como sempre, eu não marquei o tempo, eu vou marcar agora. E eu quero apresentar a nossa querida Carolina Machado Dutra, ela que... Na verdade, ela tem outros trabalhos aí que eu vi que ela faz, que é auriculoterapeuta, ela é massoterapeuta, fotógrafa de nascimento. Coisa linda! Mãe atípica. Quantos dons, talentos, talentosa. Tem 5 filhos, um de 7, 11, 13, 15
e um rapaz de 25, é isso? Sim. Olha, conhece bem essa função de mãe, de maternar, né? De maternar. Em todas as etapas aí ela tá. Mas ela tem esse trabalho muito bonito, que eu, inclusive, vi na sua rede social, um trabalho belíssimo de fotos que você faz maravilhoso, e faz o acompanhamento dessas mães, dessas mulheres parturientes, não é isso? Sim, gestantes, né? Que começa ainda na gestação e a gente estende. Eu costumo fazer um encontro ainda depois do parto, mas eu não dou assistência pós-parto. Tem doulas que trabalham mais especificamente com isso. Eu trabalho com o pré-parto e o parto. Vamos esclarecer então qual é o papel da doula, né? Que eu vi que a palavra doula vem do grego, significa mulher que serve. Coisa linda, não sabia. Então ela não é uma parteira, não é enfermeira obstetra. Ela tem outra função, a atuação dela é diferente, mas a profissão já foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, não é isso? Foi ocupação, né? Foi reconhecida como ocupação. É uma e a ocupação. É reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, inclusive é orientado que as gestantes tenham, porque a presença da doula no parto reduz significativamente taxa de cesárea, melhora aquele APGAR, que é aquele índice, aquele score que o bebê tem assim que ele nasce, aquela nota de 1º minuto, de 5º minuto, a presença da doula melhora isso. Coisa boa. A satisfação da mãe é maior quando tem uma doula dentro do parto, há menos intervenção medicamentosa e o efeito cascata, então. Então, assim, a presença... Tem até uma frase que as pessoas usam, né? Se doula fosse medicamento, seria errado não indicar. Então, não prescrever. Então, a gente precisa entender isso que você já começou falando, Silvia, que a doula não é parteira, não é enfermeira, né? Ela não é uma figura técnica. Essa é a primeira distinção que a gente faz da doula para as demais pessoas que trabalham na assistência ao parto. Se você puder falar mais perto. Ela não é uma figura técnica. Quando a gente fala isso, então pensa, como é que uma figura não técnica traz benefícios para essa pessoa? Porque o suporte que a gente oferece, ele é físico, porque é com alívio das dores, a gente melhora para a mãe ter mais mobilidade, por exemplo. Isso faz com que o bebê se posicione melhor também, mas é um suporte emocional. Então, a gente começa desde o pré-natal, oferecendo principalmente informação, porque no pré-natal você não vai lá massagear a mãe necessariamente, mas é informação. E através dessa informação, a construção de um parto, de uma idealização do parto, com os recursos que ela tem, então isso é independente se é público, se é a rede privada, mas dentro da realidade dela, para ela se posicionar com segurança e recebendo, então, esse suporte da nossa parte, como doula. Então, é uma construção de vínculo que nasce ali durante a gestação e que vai desembocar no parto. O parto é o ápice. Então, a mãe já precisa ter criado esse laço com a sua doula para que ela possa, durante as contrações, por exemplo, fazer o mergulho dela e voltar em segurança, saber que quem está ao lado confia, identifica padrões que possam estar errados ou não necessariamente técnicos, porque, como eu disse, não é uma figura técnica, mas o humor da mãe, o bem-estar da mãe. A doula tem que ser uma leitora de ambiente, porque aquele ambiente tem que ficar o mais confortável e seguro quanto possível para que a mãe tenha também um benefício dentro do seu parto. Agora eu tenho curiosidade de saber por que você escolheu essa ocupação, essa atividade. Eu também tenho essa curiosidade. Se você já sofreu algum tipo de violência de parto, alguma coisa assim que causou problema ou não? Ou porque você realmente se interessava por isso? Conta aí um pouquinho assim. Desde 2002. Adorei. O que acontece? Eu fiz instrumentação cirúrgica. Ótimo, maravilhoso. Com 18 anos. Quando eu estava esperando para entrar numa cirurgia, uma professora minha me chamou para entrar num parto normal que a mãe tinha autorizado a presença. E eu fiquei lá. Foi a primeira vez que eu vi um parto normal. E eu achei todo o processo muito bonito. Eu já entrei, hoje eu sei que eu entrei ali, já era transição para expulsivo. Era uma mãe com seu 4º bebê. Era o 4º parto normal. Então ela estava muito tranquila. Entre as contrações, a gente começou a conversar. E aquele lugar de estar perto da mãe, prestando atenção exclusiva nela e observar aquele corpo, observar as contrações, a interação disso com ela e então ver o nascimento do bebê, aquilo me chamou muita atenção. Eu passei muitos dias falando daquilo. E o tempo foi passando, eu acabei vindo para Paraíba como missionária, mas eu continuei fazendo essa busca por coisas do universo do nascimento.
Então, nessa busca, eu esbarrei com uma organização que tinha em São Paulo, Gama, que fazia formação de doulas. E aí eu entendi que era uma área que realmente me atraía. E fui procurando. Não consegui fazer o curso em São Paulo, mas aí algumas amigas acabaram se organizando e nós fizemos com o pessoal do Gama o curso aqui em João Pessoa. Elas vieram, 2 obstetrizes vieram e organizaram o curso para nós aqui. Então, assim, o interesse nasceu muito nova, mas eu só fui fazer o curso na minha 3ª gestação. Mas existe algum critério assim, de quem pode ser uma doula? Não, né? Não. Você participar de uma capacitação. Uma capacitação, é um curso. Então, na verdade, não precisa ser um técnico de enfermagem, não precisa ser uma enfermeira. Nem deve, não é nem que não precisa, não deve. Não, que tenha o entendimento, mais ou menos, né? Tem que ter o interesse pela mãe. Por isso que o meu foco sempre, você vai ver que eu vou falar da mãe. Porque eu preciso colaborar para que esse ambiente seja o mais favorável quanto possível para a mãe. Isso passa por garantia da segurança do direito dela, por exemplo, presença de um acompanhante, presença da doula. Hoje a gente tem lei. Quando eu comecei, há 11, quase 12 anos, não tinha lei. Então, a gente tinha que lutar para ficar num parto com aquela mãe. Outros colegas se organizaram, foram à Câmara, pleitear esse direito e conseguiram a lei municipal, depois a lei estadual, e então teve uma lei municipal. Mas foi um trabalho que foi conquistado, né? Foi um direito que foi conquistado. Então a gente precisa tentar garantir isso para essa mãe, essa segurança. E para isso você precisa ter um interesse nela, no bem-estar dela. E tem outras coisas muito sutis e que são extremamente relevantes na hora do parto. Luz, por exemplo. A luz, o som. Tudo isso tem interferência em hormônios, na percepção dela do ambiente, em como isso interage com as contrações. Tem. Nossa, aí em ambiente de hospital é que não tem mesmo, né? Exatamente, porque aquela luz forte inibe a ocitocina, por exemplo, que é um dos principais hormônios que a gente precisa que esteja em ação para que o parto continue fluido e sem a necessidade de outras intervenções, né? Como é que a ocitocina sintética? Era uma pergunta que eu iria fazer, né? A doula, ela tem essa permissão para acompanhar a parturiente, mesmo ela indo para o hospital, e além da sua companhia, ela tem direito a uma outra companhia, que seria a do pai? Sim, ela tem direito. A presença do acompanhante é de livre escolha e é um direito garantido. E a presença da doula também é de livre escolha e é um direito garantido. Então, o hospital, por exemplo, não pode impor. Não, tem que ser a doula X ou Y que esteja conectada, ligada ao hospital, vinculada. Não. A doula sempre vai ser uma escolha feita pela mãe. Tem que ser feita pela mãe. E assim, a doula e um acompanhante dela. E um acompanhante. São leis diferentes e são garantias diferentes. Elas não se sobrepõem, elas coexistem. Mesmo público. Mesmo no hospital público. Não é fácil. Eu já passei por situações em que o pai foi impedido de entrar e foi preciso negociar, ele mostrar a lei impressa, dizer que conhecia. Nem sempre é tão fluido quanto a gente falar aqui, mas a lei precisa ter o conhecimento, né? Que as mães, na maioria das vezes, não têm esse conhecimento. Muitas não têm. Por isso que eu falei que nasce no pré-natal a nossa necessidade, né? Que é quando a gente começa a trazer essas informações. São informações sobre direito, informação sobre reprodução, inclusive, sobre direito reprodutivo, informação sobre via de nascimento, sobre fisiologia, porque a gente vai trazendo isso para preparar, equipar essa mãe para o momento da experiência dela do parto ser mais positivo. Essa precisa ser, porque isso não tem relação direta com a via. Uma mãe pode precisar de uma cesárea intraparto e ainda assim a experiência dela ser positiva, porque ela teve o direito garantido, porque ela foi respeitada no processo. Você perguntou se eu sofri violência obstétrica. Eu não sofri. Minhas 2 primeiras assistências, eu tenho 4 filhos, né, nascidos de mim, e os 2 primeiros foram por cesariana, os 2 últimos, um parto natural e um parto hospitalar induzido. Histórias totalmente diferentes dos 4. Mesmo nas minhas 2 cesáreas, que não eram do meu desejo, o meu obstetra não foi em momento algum abusivo ou violento ou fez algum procedimento que estivesse errado. Então, no meu caso, não nasceu o meu interesse pela doulagem por uma violência que eu sofri. Mas, pelo contrário, na minha 3ª gestação, eu tive mulheres, uma doula, que hoje é uma das minhas melhores amigas, Juliana. Ju, ela me ofereceu esse suporte, me trouxe as informações e ela viabilizou que meu parto
acontecesse quando a gente ainda estava assim, né? Tudo era mato. Não sabia com que profissionais podia contar, por exemplo. Então, eu senti o benefício da presença dela, desse suporte emocional, do suporte de informação, do suporte físico na minha própria transição do trabalho de parto. E enquanto tudo isso foi acontecendo, eu pensei, é isso que eu quero fazer mesmo. Se tinha uma fagulha nascida lá atrás, durante a gestação do Dan, isso foi ficando mais forte, mais evidente. Quando ele nasceu, eu tive certeza que queria oferecer isso para outras mulheres. Porque você sentiu a diferença que fez, né? Essa presença, né? O benefício disso. Eu sou essa estatística. A mulher que escapou da cesárea tendo uma doula, a mulher que não sofreu violência porque tinha uma doula, que teve um nascimento seguro, que teve um nascimento bom. Eu lembro que quando ele nasceu, a gente tinha tanta gratidão que eu falava assim, gratidão tá palpável aqui nesse quarto, né? A gente estava muito grato a Deus, mas muito grato por esse suporte, porque eu sei que sem aquele suporte eu não teria conseguido. Especificamente eu, uma mulher com 2 cesáreas prévias, eu estava fadada a uma 3ª cesárea, uma 4ª cesárea. Se eu não tivesse encontrado com a minha doula, se a gente não tivesse construído um caminho diferente juntas. Então, eu sei do benefício. Era isso que eu ia dizer, né? Depois de você já ter tido 2 cesáreas, que eu tenho 3 filhos e foram 3 cesáreas. Então, assim, depois de ter o primeiro cesárea, o médico já vai dizendo que o segundo... Desencoraja, né? É uma cesárea e o terceiro, consequentemente, também. Eu não tive acompanhamento da doula, foram 3 mas, na cesáreas. verdade, a gente, quando está na rede privada, muitas vezes, não vou dizer que, sei lá... percentual disso, eu tenho até dados aqui de casos que geralmente o médico ele recomenda que você tenha uma cesariana porque é bom para ele, né? Na verdade, o médico quer ter a praticidade de ter a data marcada para ele fazer aquele parto. Mas aí, às vezes, a mãe não quer e ele, sei lá, cria algum tipo de resistência. Na minha primeira gestação, eu não tinha assim, eu sempre dizia assim, eu quero que Deus faça o melhor, eu não quero dizer eu quero uma cesárea ou eu quero normal. A gente vai acontecendo. E aí eu comecei durante a madrugada, entrei em contração, né, de 30 em 30 minutos, foi diminuindo para 20, 15, 10, e aí eu liguei para o médico, veio com contração desde madrugada, 30 minutos, está reduzindo, agora já estão em 10 minutos. Eles, então, vai para o hospital, que a gente vai lhe examinar, ver como é que você tá e tal. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu já estava com contrações de 5 em 5 minutos, mas só que eu não tinha dilatação, eu não tinha dilatação nenhuma. E aí, ele optou por fazer a cesárea, porque ele auscultou o bebê e disse que o coração dele já estava acelerado. E ele disse assim, a tendência é que haja uma aceleração, né, dos batimentos cardíacos, depois reduz e o bebê pode entrar em sofrimento. Então, assim, como ele era médico, confiei naquela informação e aceitei fazer a cesárea, porque para mim era a opção. Tem muita informação em uma fala sua, né? A gente precisaria muito mais tempo para destrinchar, mas em resumo, o hospital tem dificuldade em lidar com o parto normal, porque ele quebra a estrutura da hotelaria, ele quebra o fluxo de trabalho. O parto normal, ele pode acontecer em 4 horas da mulher lá, mas pode ser em 20 horas. Então, ele não deixa o fluxo continuar dentro daquela máquina que já está instalada. Ele quebra. Então, o parto normal tem essa dificuldade para os hospitais. Então, você falou em algumas taxas, eu não sei quais... Tem aqui, o índice de cesarianas no Brasil, 55%, 57% dos nascimentos totais. A Organização Mundial de Saúde recomenda 15%. 15%. Então, a gente está muito acima. E na rede privada é mais de 90%. Era isso que eu ia te falar. Aqui na Unimed, por exemplo, já foi 99%. Meu Deus. Então, assim... Quando a gente fala, coincidência. Não é coincidência. 99% na rede privada. Porque realmente é mais prático, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas assim, é limpo, né? Você organizou, chega ali, a mãe já vai maquiada, entrou. É aquele processo de... Tudo certinho, né? Programado. Programado. Então, a sala sabe quando vai ficar livre, o quarto sabe quando vai ficar livre. Se fica tudo bem, a mãe não tem complicação, você já sabe. Em X horas, alta para ela, alta para o bebê, liberou. Então, quando você pensa em logística, parece que é melhor. Parece. A mãe sabe o que vai acontecer, o médico sabe o que vai acontecer. Quando a gente pensa em saúde... e cruza esses dados com dados em relação à saúde do bebê, a gente entende que a cesárea, ela causa uma prematuridade iatrogênica, ou seja, a gente está provocando que bebês nasçam antes do tempo. Então, o Brasil também é o campeão da prematuridade. Por quê?
Por quê? Porque os bebês são tirados antes que eles tivessem sinalizado que era a hora deles nascerem. Então, bem antes. Então, a gente entende que é uma questão de saúde, não é só de preferência. Porque as pessoas falam, não, Carol, mas eu prefiro a cesárea. Às vezes, na maior parte das vezes, é por desinformação. É por não entender que essa cesárea, ela não é tão inócua quanto você pensa. A mulher tem 5 vezes mais chance de sangramento. O bebê tem não sei quanto mais chance de nascer com desconforto respiratório. Mas esses dados não são passados para a mulher. Então, ela toma uma decisão muito com base em medo cultural. Também. Muito. Com base em medo cultural. Muita coisa, mais aquilo que é mais prático para médico, convênio, hospital, mais isso. Você soma essas duas coisas, aí dá essa bomba que a gente tem no Brasil. Esse número elevadíssimo de cesarianas que não poderia... Carol, e até na rede pública, nos planos de saúde o índice é de 84% e na rede pública é cerca de 40%. É muito alto. Que é alto, né? Mesmo assim é alto, porque a OMS recomenda 15%, ou seja, a gente está muito acima, né? Além. E a gente sabe que esses 15% ainda poderiam ser menos. Mais ou menos 90% das mulheres poderiam ter partos sem praticamente nenhuma intervenção. Se esse corpo fosse só deixado, né? E aí, como é que você orienta essas mulheres, por exemplo? Elas, geralmente, quando te contratam, já é porque elas querem ter um parto natural, né? Isso humanizado. Como é que chama a expressão hoje? Usava mais parto humanizado, agora parece que já caiu, assim, em desuso. Eu ia falar parto humanizado, mas você já chegou de encontrar uma mulher que, não, olha, eu vou fazer cesárea, eu só chamei você aqui porque meu marido insistiu, minha avó insistiu. Aí, durante o processo, ela muda de ideia? Já encontrou alguém assim? Não, porque geralmente a família não consegue impor o parto normal. Ela consegue impor a cesárea. O que acontece mais comigo é a pessoa falar, Carol, só tem você. Então, eu tô contratando você porque eu só tenho você. O meu marido já disse que era pra eu marcar cesárea, minha mãe, minha sogra, minhas irmãs, todas as minhas amigas tiveram cesárea. E aí, isso reverter. Isso já aconteceu. E, de repente, a família começa a confiar, começa a ver que eu não tô ali... por minha preferência, mas que é uma questão de saúde. Quando você entende que é para o bem da mulher e para o bem do bebê, a família começa a ceder. Então, eu sempre falo assim, não é um lugar para a gente entrar em disputa. Quando eu vou numa casa, ou quando uma mãe vem falar comigo, a mãe da mãe, né, vem falar comigo, eu tenho que ser muito compreensiva, que ela quer que a filha tenha uma cesárea, porque ela acredita que seja mais seguro. Então, eu entro nesse reino para mostrar para ela que essa é uma história da carochinha que vem sendo contada. E quando ela entende esses dados, vai abrindo os olhos. Eu tenho passado por experiências muito positivas com os familiares. Certo. Então, mas não, que a mulher me contrata sem ela querer, não. Porque, imagina, tem que ser uma iniciativa dela, tem né? que ser dela. Imagina, ela já vai lutar contra um sistema. Já é difícil. Para ela passar, por exemplo, a nossa maior realidade da rede privada aqui é de convênio. Então, no convênio, por exemplo, você não consegue essa assistência do médico que está fazendo seu pré-natal, ir lá te atender. Então, essa mulher vai ter que fazer um investimento alto. Começa o investimento assim, na contratação da doula. Então, ela tem que fazer esse investimento emocional, de falar com familiares, conversar com esse marido. Às vezes tem outros filhos que ela vai ter que deixar em casa e passar um trabalho de parto no hospital. É muito difícil que ela entre nisso sem ela ter o mínimo de desejo próprio, nascido dela mesma. Então, a doula, ela não é em casa, ela vai para o hospital junto com a pessoa ou o trabalho todo é em casa? A doula pode ficar em casa. Eu fico onde a mulher quiser ter o parto dela. Se ela contratar uma equipe para ter em casa, eu vou ter em casa com ela. Mas até quando a doula pode ficar em casa? No caso de uma assistência hospitalar, que é a maioria. Até quando a doula pode ficar em casa com essa mulher? Até que essa mulher esteja em trabalho de parto ativo. O que é trabalho de parto ativo? 3 contrações em 10 minutos. Você estava com uma contração a cada 5, ainda tinha muito chão, né? Mas assim, 3 contrações dentro de 10 minutos e com uma mudança. A gente percebe a mudança do cheiro, mudança da movimentação, mudança de vocalização. Quando esse quadro se estabelece, é hora do hospital. Por quê? Porque vai nascer? Não. Mas porque a partir da fase ativa, o que a OMS recomenda? A ausculta intermitente. Esse bebê precisa ser ouvido, o coraçãozinho dele precisa ser ouvido a cada 30 minutos. E eu, figura não técnica, não posso fazer isso em casa. Entendi. Então, para que a gente garanta a segurança em cada etapa, cada um tem que ir cumprindo com o seu protocolo. Então, eu fico com a mulher sozinha em casa
até fase ativa. Fase ativa, transferimos para o hospital e começa essa ausculta intermitente. E aí a assistência... E você vai. Eu vou e fico com ela até 1-2 horas depois do bebê nascer. Entendi. Agora é importante isso, porque às vezes a gente... Na verdade, a gente estava falando sobre isso, do que a gente escuta, né? Principalmente da nossa época, a gente escutava muita coisa, porque as mães normalmente tinham filhos mais em casa, ou no caso da minha mãe, por exemplo, foi na casa da minha avó, com parteira. Família toda, né? É assim. E tinha aqueles casos em que falava mesmo da questão do sofrimento, não sei o quê, tantas horas, blá, blá, blá. Aquilo vai criando um certo medo na gente, né? E aí a gente às vezes cede por querer ter um parto cesariano achando que é mais prático. O mais interessante do que você falou você até vê em filmes, né? As ferramentas da parteira é uma tesoura enferrujada, enrolada num pano que não tá esterilizado. Na água, Então eu já tô vendo que a doula não é isso, porque na minha mente a doula seria isso. A doula seria essa figura da parteira com aquela tesoura desse tamanho. Eu não carrego tesoura. Então, mas eu já vi trabalhos com a doula que ela faz, inclusive, porque as mães precisam, por exemplo, caminhar, se ela sentir vontade de caminhar durante aqueles momentos. Por isso que eu falei, a gente ajuda na manutenção dessa mobilidade, período de descanso, alimentação, hidratação. É isso que a gente faz, é cuidar do bem-estar dessa mãe. Sim. Então, a iluminação, ambiente. Bota uma musiquinha bem legal. Uma musiquinha, né? Se a mãe fez uma playlist, esse tipo de coisa. E essa ambientação, por que é tão importante? Porque mantém os hormônios dela harmoniosos. Tá vendo? Por quê? Porque se ela começa a sentir medo demais, o que sobe? A adrenalina. Então a gente vai bloquear o quê? A ocitocina. Então existe toda uma dança hormonal acontecendo dentro dessa mãe. E que o ambiente vai ajudar na manutenção ou vai atrapalhar, fazendo com que ela receba enxurrada de outros hormônios que vão tirar ela daquele foco. Que podem fazer com que ela vá se perdendo dentro da própria mente. E a presença do pai, do marido, junto dela, como é que isso influencia assim, no bem-estar? Ou não? Porque tem homem que é meio apavorado, termina deixando a mulher mais nervosa. Muita gente fala assim, então, não, eu tenho meu marido, então não preciso de doula. Ou então fala assim, a doula ocupa o lugar do marido. São coisas diferentes, né? Com certeza. O nível de vínculo que uma mãe tem com o seu parceiro, eu não tenho como alcançar de maneira nenhuma. É verdade. Mas você recomenda que ele esteja presente? Eu recomendo que ele esteja presente desde as nossas primeiras conversas. Para ele conseguir entender. E é tão bom, porque em geral os pais que eu acompanho, eles entram mesmo no processo, eles aprendem. E eu tenho uns casos muito bonitos, assim, do pai olhar para mim e falar, Carol, ela tá em transição, não tá? Ela tá em transição. Carol, isso é trabalho de parto ativo, não é? É trabalho de parto ativo. Aí, eu acho que ela precisa... eu falo assim, olha, vamos colocar a perna dela aqui, subir a perna. Ele, é porque o bebê tá mais ou menos na altura X e a gente quer que ele encaixe. Isso. Então, o pai entender o que tá acontecendo facilita, porque a confiança maior da mãe sempre vai ser nele. Então, quando ela olha para ele transmite a confiança, o parto vai seguindo muito mais fluido. Ele é a figura principal para ela, não sou eu. Eu sou a figura de suporte. Mas ele é a pessoa com quem ela escolheu viver e ter um bebê. Eles que vão caminhar juntos, não eu. Eu só tô dando suporte para que eles consigam fazer essa travessia, passar por esse... assim, é uma travessia mesmo, é um portal, né? O parto é um grande portal que a gente atravessa. A gente nunca mais volta igual daquele caminho que cruzou, independente da via. O filho muda a gente para sempre. É verdade. Cada filho muda e assim... Pode falar desse. Não, pode falar. Não, tá muito bom, eu quero saber tudo. Eu não vou ter mais filho, é claro, eu não terei mais filho. Mas é bom saber. Me diga, e se o neném nascer? Assim, tá ativo, tá não sei o que lá, mas de repente, assim, a natureza, né? Ninguém sabe. Aí ele é nem bufo. Aí você sabe tudo, os procedimentos, tirar, cortar o cordão, isso aí é uma coisa que é preocupante, né? Olha, como eu disse, tô indo para 12 anos de doular. Nunca nasceu? Nenhum bebê nasceu no susto na minha mão. Por quê? Porque da fase ativa para o expulsivo, vai ter um período, mesmo que seja de 30 minutos, mas vai ter.
Então, eu prefiro entrar na fase ativa e, na garantia da segurança, fazer esse transporte da mãe, do que ficar nessa dancinha de segurar em casa e nascer. A maior parte dos bebês não vai precisar de nada, mas se precisar, eu não tenho estrutura física, não tenho nada que eu possa oferecer para ele, nem poderia fazer isso. Então, comigo não aconteceu. Suponhamos que aconteça, estou falando isso, semana que vem nasce um bebê na minha mão. O certo é colocar esse bebê imediatamente sobre a mãe e fazer o transporte para o hospital. E imediatamente, o hospital que já seria o hospital de referência. Na impossibilidade disso, chamar o SAMU. Mas, assim, o correto é a gente já fazer o transporte, comunicar com o profissional que a receberia e já fazer esse transporte imediato para o hospital. Esse seria o correto. Aquece o bebê, não mexe no cordão umbilical, não puxa placenta, não pega a tesoura enferrujada, não ferve água. Olha, eu estava pensando nisso agora. Na época das parteiras, elas cortavam, elas tratavam, davam os tapas. Eu já vi histórias de parteira assim, já com 100 e poucos anos, e um bando de pessoas mais velhas que ela ajudou a vir ao mundo. Meu parto. Ela tinha praticamente mas nisso aí a gente vê o quê? A mão de Deus. Nitidamente a mão de Deus. Eu não falei, mas assim, eu acompanhei uma parteira indígena. Olha, eu queria ver. 9 anos. Ela me adotou. Numa aldeia perto de Rio Tinto. Perto da Baía da Traição. Ela me adotou, ela me chamou, me adotou. Carol, quer ser minha aprendiz? Eu, sim. Fiquei acompanhando os partos com Dona Penha durante 9 anos, que foi uma bênção. Então, se você pergunta, você sabe receber esse bebê? Eu sei receber esse bebê, mas não é a minha função enquanto dona. Eu sei. Mas é uma das coisas mais maravilhosas que tem na vida. E ela tem, além do aprendizado com a comadre, que a ensinou dentro da aldeia e tudo isso, além disso, ela também teve um período no hospital, em Rio Tinto mesmo, que ela trabalhou lá. Então, assim, uma pessoa que tem tudo muito organizado, o material dela todo esterilizado. Quando o governo fazia treinamento para as parteiras tradicionais, ela participava de todos. Então, ela foi Brasil afora, viajando, participando dos treinamentos. Ela tem material organizado. É tudo muito, muito bem estruturado, com aquele mínimo que é o que ela pode oferecer de suporte, ela oferece muito bem. Que coisa. E eu nunca acompanhei nenhuma complicação com os partos dela, inclusive porque ela tem essa sensibilidade. Qualquer alteração, às vezes um batimento, que você fala, no batimento, né, do meu filho estava assim, às vezes um batimento que começou a alterar, ela não espera não ter margem. Então ela, não, nós vamos levar para o hospital, porque já não é para nascer em casa. Ela tem essa sensibilidade e essa sabedoria. Eu acho que também, é isso que você falou, Deus guarda, né? E para além disso, eu acho que essas mulheres foram desenvolvendo essa sensibilidade de manter a mãe bem. Então, elas não eram as doulas, não, mas elas sabiam fazer essa gerência do ambiente. Coisa deixar essa mãe linda, né? Pela própria experiência também. Pela experiência. Manter o É. ambiente mais silencioso. Você não vê uma parteira falando alto, acendendo luz. Isso não existe. Então, ela é cuidadosa com isso. Jardilene falou sobre os dela, né? Sobre os 3 partos dela, e eu não tive normal. Sempre quis ter normal. Também. Mas assim, acabei tendo, porque eu fiz uma curetagem e eu tive normal uma menina de 7 meses, quase 7 meses, né? Só que nasceu sem vida. Então eu tive 2 gestações interrompidas e 2 gestações a termo. E as 2 gestações a termo eu tratava com um especialista em fertilidade, esterilidade. Como eu tenho útero bicorno, que é uma condição também rara, congênita, não é nada que vai passar de mãe para filho, e eu vim descobrir isso com 20 anos, eu não sabia. Então eu perdi 2 filhas, né? 2 meninas, antes da Lid. E aí, quando eu ficava grávida, eu passava a gravidez inteira na cama, tomando muito hormônio, injeções, inclusive, para o meu útero não entrar, porque quando eu ficava grávida, o meu útero ele ficava o tempo todo contraindo. Eles, porque são 2, né? Ficam brigando ali pelo espaço. E aí, quando eu ficava grávida, eu fazia todo esse repouso, fazia muita ecografia, que hoje é ultrassom, né? E toda semana para ver se o neném não tinha morrido, porque com a injeção que eu tomava, se morresse, o útero não
Não expulsava. Uhum. E aí, quando eu ia lá, mais ou menos, assim, acho que 30 e poucas semanas, Talvez ele 38. olhava assim, não chegava não, acho que era 33 ou 35. Ele olhava, olha, vai para casa, eu vou operar você hoje. E tirava o neném. E as crianças, os dois meus, sempre ficaram na incubadora. A Lid tomou água de parto, né? No caso, bebeu o líquido, né? Ficou bem malzinha. E o Sil nasceu com hipoglicemia, meu filho. Então, eles ficavam mesmo na incubadora um tempinho, até vir para o quarto comigo. Então, acho que também esse processo de tirar a criança, tudo isso, como ela acabou de falar, né? Mas em relação à cirurgia e à espera e o tratamento médico, foi maravilhoso. Eu fui muito mimada. Então, quando eu ganhava o neném, eu ficava até com saudade. Eu também não tenho queixa das minhas cesáreas. É uma coisa que você não vai ouvir eu falar. Nem demonizar a cesárea. Isso é uma coisa que não vai sair da minha boca. Não, de jeito e nem falar assim, não, meu médico fez isso errado comigo. Não fez, porque ele falou pra mim. Eu não acompanho parto normal. E na época eu não encontrei outra pessoa que acompanhasse. E ele até falou, do Levi, né, que é o mais velho, ele ainda falou, não, se você entrar em trabalho de parto. O Levi foi outra história, eu tive pré-eclâmpsia e tudo mais. Da Clara, que é a segunda, ele falou, olha, Carol, deixa nascer se você chegar aqui com ela já entre as pernas. Se fosse um parto rápido. Com 41 semanas e 3 dias, a gente fez a cesárea. Eu não entrei em trabalho de parto até aquela idade. Só fui descobrir no meu terceiro filho, que foi quem nasceu a hora que quis, que foi Daniel, que é porque minhas gestações são realmente prolongadas. Daniel nasceu com 42 semanas e 4 dias. A gente tá falando de um bebê de 10 meses, né? Cravados, assim, 10 meses, se você fizer os cálculos. Então, eu não vou falar mal, porque o processo foi tranquilo. A minha recuperação cirúrgica foi tranquila. Não é sobre isso. Mas eu acho que quando a gente pensa em nascimento, hoje no Brasil tem essa cultura do medo que a Silvia estava falando. Então, é muito importante dar espaço para essa mãe receber boas informações. E parece que a mulher engravida, ela vira aquele radar de história ruim. Todo mundo vê uma barriga e já vai... Todo mundo tem uma A prima da minha amiga perdeu. Aí, o parto foi horrível. E não sei o quê. Agora você vai ver o que é bom. Agora você vai ver o que é bom. Então, tem uma cultura do medo. Eu acho que se as estruturas dentro da família trouxessem mais informação e menos medo, essa mãe já teria uma história diferente para contar. Então, a doula, ela entra também nessa lacuna social. Por quê? Porque a sociedade brasileira teme o parto normal. Então, a gente entra num processo de desconstrução do medo e equipamento para se sentir, então, segura. Essa decisão que eu estou tomando não é uma decisão porque eu sou orgulhosa e quero um parto normal. Não, eu entendo que ela é mais segura para o meu corpo, para a saúde do meu filho, a longo prazo, os estudos mostrando relação de nascimento por cesariana e hipertensão. Como assim? Então, quanto a gente ainda desconhece dos impactos desse número de cesariana na saúde pública? Quanto a gente está... E se for analisar o gasto que isso representa para o serviço público, exatamente, né? o gasto. Parece que eles querem ter gastos porque representa muito dinheiro. Não é só por preferência. E eu acho muito importante a gente falar nisso. E respeitar a mãe quando ela chega com esse desejo. As famílias irem aprendendo a respeitar, a acolher. Olha, não foi minha história, eu tive cesárea, mas eu vou te ajudar com isso. Vamos atrás de boas informações, né? Seria excelente se isso começasse a acontecer. Verdade. Agora, com que período da gestação a pessoa pode contratar uma doula? A partir de quando? Em geral, elas esperam 12 semanas. Também pela cultura do medo do abortamento. Mas algumas pessoas pegam o positivo, já entram em contato, porque já me conheciam, por exemplo. Carol, olha, minha DPP, né, a data provável de parto, é X, anota aí na sua agenda e tal. Então, algumas vão contratar imediatamente, principalmente as mais ansiosas. E aí, algumas vão mudar de plano às 37 semanas. Olha, eu descobri que eu posso ter doula, que eu posso ter parto normal agora. Você tem como me encaixar na sua agenda? E aí, a gente vai ter 2, 3 semanas para organizar tudo. E vai ter um parto maravilhoso. Então, não é isso, né? Mas é a disponibilidade da mulher, quanto suporte ela tem. E isso vai interferir mais do que o tempo de contratação. Até porque o tempo de contratação, ela vai ter mais conversa, gera o vínculo, mas não diretamente interfere no desfecho. Porque o desfecho é vontade mais assistência. Então, é isso. Então, no caso, você ajuda a elaborar o plano de parto, Ajudo, né? O que é o plano de parto? O plano de parto, ele não tem valor legal, mas ele é um documento que vai descrever
o desejo e alguns direitos da gestante. Por exemplo, o direito de não ser cortada, ser feita a episiotomia, que é aquele corte que faz no períneo. Então, isso é um direito. Ela tem direito de não ser cortada. Então, ela pode escrever isso no plano de parto, por exemplo. Mas também alguns desejos. Ela pode dizer sobre o desejo dela de ter liberdade de escolha para parir, na posição que ela quer ficar. Não só ficar deitada, né? Litotomia, mas ela pode querer de cócoras assistidas, de 4, virada de 4 apoios, apoiada em alguém. Então, essa liberdade. O que mais que tem? Menção de outros direitos, como direito da doula, direito do acompanhante. Então, é um documento em que ela estrutura isso, os desejos e os direitos. Mas é respeitado isso? Não? Em geral, sim. O que a gente vê, há uma diferença de quando eu comecei para agora. Mas, em geral, é que a gente vê que o hospital já reage diferente. Todo mundo que trabalha ali já reage diferente quando vê a gestante chegando com plano de parto. Com a doula e com plano de parto. Porque já sabe que ela tem consciência que, no mínimo, coisas. ela está bem informada. Então, isso aí já muda um pouco essa recepção. Isso é importante. Eu oriento minhas gestantes a terem plano de parto quando elas vão parir no plantão dos hospitais, né? Seja público ou privado. Aí eu oriento que elas tenham plano de parto, porque elas não fecharam não contrataram uma assistência privada de um obstetra, então isso não foi negociado no pré-natal. É o mínimo de segurança e também poupa a gente de algum cansaço mental na hora. Às vezes o médico quer fazer um procedimento e o pai simplesmente fala: doutora, ela tem um plano de parto, ela não quer esse procedimento. Nossa, que legal. Então é uma forma que evita aquela tensão, né? Começa a acontecer alguma coisa, você, ela tem plano de parto. Então pega o plano de parto e mostra. Olha, eu sei que... Deixa eu só fazer uma pergunta, Silvia. Já existem médicos, assim, que acompanham o parto normal, vamos dizer, é a ginecologista dela, está acompanhando ela, mas já sabe que ela vai querer normal e está de acordo com isso e tudo mais, tudo certo quando chega no hospital, já sabe desse plano de parto, né? Porque às vezes você diz, é uma dificuldade de encontrar até um médico que queira que a paciente tenha o parto normal, né? Porque... Pelo convênio, né? Sim. Isso é quase impossível. Beira o impossível. Não vou chamar de impossível porque vai ter um caso ou outro. Né? Nem tenho nunca, nem tenho sempre. Mas fora isso é quase impossível. Então, sim, nós temos em João Pessoa profissionais excelentes. Alguns profissionais excelentes, assim, que eles têm técnica impecável, experiência, anos aí já na estrada e que são pessoas fáceis de lidar. Então, sim, em João Pessoa tem como você montar uma equipe de parto. Aí... Pelo plano? Não, pelo plano não. Particular. Pelo plano não. Mas particular você tem como. Só que aí particular você restringe o número de mulheres que vai ter acesso a isso. Porque aí precisa um investimento financeiro muito, muito grande. Mas o plano não deve ter doula, tem? Não, doula não. A doula não. Nem tem e nem deve ter. Porque senão você... tolhe a liberdade da mulher de escolher quem ela tem identificação. É verdade. Eu sei que tem muita gente assistindo aí já pensando, eu quero uma doula, quero uma doula, quero uma doula. Você tá gente, grávida, eu vou avisando que então, já contrata a doula. Pelo menos assim, eu não vou perguntar quanto é que ela cobra, não seria ético, mas eu sei que não é para qualquer pessoa. Agora, calma, eu acho que tem como, sei lá, de alguma forma, colocar isso como um objetivo e a mulher se preparar para isso. Como se fosse uma prioridade, né? Como a gente diz assim, não, é prioridade para mim. Então, quando a gente pensa em gastos de enxoval, por exemplo, quanta coisa é comprada para um enxoval e que nunca vai ser usada. Verdade. E se a gente começar dos itens básicos, berço, cômoda e um carrinho, só aí você já consegue enxugar o valor. Então, também é uma questão de o que é importante para aquela mãe, para aquela família. Onde eles vão fazer o investimento? Sim. Você começou perguntando, todos vocês lembram da experiência de parto? Marcou para todas vocês? Será, então, que a gente não precisa mudar esse olhar de que tipo de investimento vai fazer? Porque essa experiência vai impactar a vida da mulher para sempre. É verdade. A saúde reprodutiva dela para sempre. Porque as cesáreas não podem ser... infinitas, né? Então, a saúde reprodutiva é impactada. O início da história daquele bebê extraútero é impactado para sempre.
Então, talvez a gente precise mudar a forma de enxergar os valores e onde vai ser feito o investimento financeiro dessa família. A família faz o pacote completo, porque você tira foto também belíssima no final. Então, assim, eu achei lindo. Tem isso, eu acho que tem que ter essa mudança de mente mesmo, assim. E fazer com que o casal vai pensar quais são as prioridades, quais profissionais eles podem contratar. É como eu estou te falando, você pode contratar uma doula só, e aí isso vai te dar uns benefícios, ou você pode investir e contratar uma equipe inteira, alugar o quarto, pedir para adicionar o quarto ao lado, junto com o seu, para o seu marido dormir num quarto separado, ter mais descanso. Tem casais que fazem isso, eu já acompanho casais que fazem isso. Então, tudo vai depender da estrutura do local e de profissionais, de quanto se investe, sim. Mas a presença da doula é um item que eu considero assim, de enxoval. De enxoval. A gente está pensando em ter um bebê, então coloca lá na lista doula. Por quê? Porque vai proporcionar de cara as informações que o casal precisa para poder, então, continuar com a gestação e tomando decisões mais apropriadas, pensando em bem-estar e em saúde, né? Já ela vai dar os dados aí para quem quiser contratá-la, mas ela também é uma mulher que serve de outras maneiras, a doula, e serve através da palavra de Deus que ela trouxe para a gente nos presentear com isso, né? Quando o Deise falou comigo, Carol, você leva a palavra? Eu pensei, gente, o que poderia ser apropriado que a gente vai ter uma conversa sobre nascimento e doulagem? Mas tem um texto que já tem uns anos que ele fala muito comigo, assim, e que ele tem relação direta, que é de Gênesis 3:16. Na verdade, toda aquela conversa de Deus com Adão e Eva, ali no Éden, depois da queda, depois que Adão e Eva pecaram, quando Deus vai a eles e fala com eles, esse texto é muito bonito, mas eu vou ler só um versículo, porque daqui dá pra gente falar as demais informações. Gênesis 6:16? Não, 3:16. 3:16. 3:16. A mulher declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. É um texto que a gente tem uma estrutura cultural de pensar nele como sendo uma maldição. A gente está acostumada a ouvir narrativas de Gênesis 3, falando quando Deus amaldiçoou Eva com as dores de parto e amaldiçoou Adão com o sofrimento para o plantio, né, e a colheita. Quando Deus amaldiçoou. A gente está com isso muito... Pode ser uma coisa de tradução, né? Não é só de tradução, mas eu acho que de visão teológica. De como esse texto vem sendo aplicado assim, de maneira muito pesada sobre a humanidade. Olha só, fica parecendo que Deus, ele era tipo um menino que ficou irritado, né? Olha, vocês mexeram nas minhas coisas, fizeram errado, agora tome seu castigo. É uma presença de um Deus menino, né? Não é um Deus. Você vê que é um vício de mente que a gente tem quando olha para esse texto, de ver uma postura de um Deus irritado. É uma leitura viciada e é uma leitura que também ela tá, principalmente nessa parte que mexe com a sexualidade feminina, que é essa questão dos ciclos, do parto, da dor, do desejo para o marido. Essa leitura toda que envolve, especialmente essa parte da mulher, ela é muito permeada de medo e preconceito e de como se a mulher fosse aniquilada com essa palavra que Deus traz para ela. Por quê? Com quem que ele fala antes de falar com ela? A serpente. Com a serpente. E a palavra dele para a serpente é: maldita é você. Ele amaldiçoa a serpente. Mas Deus não amaldiçoa nem Adão e nem Eva. O que acontece aqui com Adão e com Eva é uma coisa muito interessante, que é uma repetição de Gênesis 1. Quando Deus termina de criar tudo, ele abençoa tudo. E a bênção dele vem onde? Deus abençoa e fala: sejam férteis, né, fecundos, multipliquem-se. Então, a bênção social ali, né, dos relacionamentos. Sejam juntos, férteis, multipliquem-se. Ela vem como uma auxiliadora, né? Então tem toda essa questão do convívio social. E aí ele fala: dominem sobre os animais. E ele fala que a natureza vai dar o fruto, né? Eu vou dar para você dos frutos da terra.
Então o texto mostra essa bênção de Deus também sobre a terra, sobre eles, sobre o convívio, sobre a espiritualidade deles, sobre o convívio social deles e sobre a terra. São os 3 mandamentos, né, que a gente tem, os 2 mandatos que a gente tem, né, o espiritual, o cultural e o social. Na queda, o que acontece é que há uma distorção daquilo que Deus entregou. É instaurado um caos. O pecado, ele traz um caos para a criação. Tudo que Deus tinha colocado ali começa a ser permeado por esse caos, né? Tem uns autores que chamam de caos cósmico. E é mesmo. Por quê? Porque Paulo vai falar mais tarde que a natureza está gemendo, sofrendo, desde a entrada do pecado e aguardando o dia da sua redenção. Então a gente vai ver que a humanidade ficou desesperançosa no Éden. Há uma desesperança naquele momento do pecado. E eu acompanho as mulheres, né? E algumas mulheres, na hora da dor, elas falam, quando eu chegar no céu, eu vou bater em Eva. Porque foi culpa da Eva. E as pessoas carregam, às vezes, essa marca, como se aquela fala de Deus fosse uma fala de maldição. Mas a gente precisa olhar esse todo. Quando Deus se volta para Adão e Eva, a primeira coisa bonita que tem ali é que ele vai a eles. Não são eles que vão a Deus. Mas mesmo dali, diante daquela queda, do pecado, da desobediência tão escancarada, Deus caminha até eles. Deus se encontra com eles. E Deus olha para eles e fala com eles. E aí, quando Deus começa a falar com a serpente e realmente maldiz a serpente, a amaldiçoa ali, em seguida ele fala, eu vou pôr inimizade entre a sua semente e a semente da mulher. No meio daquele caos, no meio de dor e desesperança, Deus faz o primeiro anúncio do evangelho. No meio daquele momento assim caótico, de estruturas caóticas no universo inteiro, enquanto sofria a natureza, sofria Adão, sofria Eva, Deus vem paternalmente, graciosamente e fala, eu vou salvar vocês. Eu vou resolver isso. Algo que eles não poderiam resolver. Então, esse texto, para mim, ele é muito bonito, porque é uma coisa que eu lido direto com a dor do parto e tudo mais. E como a gente está viciado em olhar para isso como uma coisa ruim. Mas, na verdade, a dor do parto e as dores da vida, elas nos lembram de algo muito maior. Tudo era para ter dado errado, mas deu certo. Porque Deus disse que a vida permaneceria. Eva, naquele momento, talvez estivesse com medo de não parir mais. Porque o anúncio foi feito, não tinha nascido ainda nenhum filho dela, quando tem a queda. E a queda ia trazer o quê? Morte. A iminência da morte estava ali, diante dos olhos deles. Eles sabiam o que eles tinham feito. E eles sabiam que eles tinham desobedecido um Deus que tinha dito que eles morreriam. E agora, como é que faz? Deus não fulminou os dois. E Deus vai até eles. E ao invés de oferecer para eles a morte, ele reafirma as promessas que foram feitas, a ordem que foi feita no capítulo 1. Ele reafirma. Ele olha para Adão e fala, Adão, você vai colher. Tem esperança, você vai colher. Com suor, meu filho. Agora é com suor. Mas você vai colher. E eu acho isso tão bonito, porque isso é o evangelho, é o Deus que vem a nós e que soluciona o problema do pecado, que soluciona o problema do mal. Então Deus foi a Adão, olhou para ele e falou, não acabou. Não, é uma palavra de esperança, não acabou. Você vai colher. Com suor, porque agora virou caos, então é com suor. Então, quando a gente se depara com esses sofrimentos, deveria se deparar com eles, por incrível que pareça, com alegria. Era para ter acabado tudo no caos, mas ainda tem a vida, ainda tem o alimento. Deus pega a Eva, que está ali, envergonhada, provavelmente, né? Envergonhados estavam os dois, cobertos, indevidamente, inclusive, tentando com as próprias mãos usar da natureza para cobrir a si. Deus vai até eles e cobre os dois devidamente, como só ele poderia fazer. Repete a promessa para Adão, a ordem, né, o mandato dele, repete para Adão e aí repete para Eva. Minha filha, você vai parir. Não acabou. Você vai parir. E você vai parir aquele que vai
pisar a cabeça da serpente. E ele anuncia o evangelho para os filhos caídos dele ali no Éden. E cuidadosamente tira os filhos daquele jardim. Se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam para sempre em destruição. Mas Deus limita o poder do mal ali. Fecha o jardim. Tira seus filhos dali. Limita o mal na serpente. Diz, agora você vai rastejar, vai comer terra, você não vai mais ter essa autoridade. Ele limita. Deus põe uma barreira ali. Ele encerra com aquele poder solto do mal. Ele encerra com aquilo. E ele chama os filhos de volta para si. Então, quando eu olho para tudo isso que a gente falou agora, o processo do parto, as dores que uma mãe sente, todas as vezes eu lembro do evangelho. Porque quando uma mulher está passando pelo processo do parto, ou quando cada um de nós está passando por processos de dor, eu volto lá no Éden e lembro que a dor existe, mas porque Deus permitiu que a vida permanecesse. A vida triunfa e ainda vai continuar triunfando por causa da graça do Senhor. Amém. E é tão bonito depois que a gente vai para Apocalipse, e aí tem um texto que eu gosto, tem vários textos de Apocalipse, mas lá no finalzinho, em 21, 6 e 7, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Aquela promessa que Deus fez para Eva. Vai nascer o seu filho, um descendente, né? Vai nascer, vai pisar a cabeça da serpente, e isso vai ser resolvido de uma vez por todas. O calcanhar dele vai ser ferido, mas ele vai pisar na cabeça da serpente. Aquela palavra de esperança que ele trouxe já se concretizou. Nós já temos o Cristo ressurreto. Ele é o Alfa e o Ômega. E nós podemos ser chamados seus filhos hoje. Amém. Então, onde havia destruição, chegou o Evangelho. E onde chega o Evangelho, a vida. Amém. E onde há vida, deve haver alegria. Então, é uma esperança. Nós, quando estamos no nosso Éden particular, dos nossos problemas, podemos nos lembrar de que a graça de Deus vem a nós, nos alcança, nos vivifica e nos permite que possamos viver em alegria, mesmo com todo o sofrimento. O sofrimento, que pena, o que está acontecendo? Esse sofrimento veio a mim. Não, o sofrimento está para todo mundo. Mas graças a Deus, por sua graça, por seu amor, somos alcançados também por boas coisas, mas principalmente por Cristo Jesus, que tem o poder de nos libertar. Amém. Que coisa linda o olhar dela sobre um texto que eu nem imaginava. Se olhar isso aí dessa forma, acho que é um papel também de uma doula e de uma serva do Senhor, uma mulher que serve. De uma mãe, de uma mulher, né? De uma mãe também. Mulher. Obrigada, viu, por trazer essa mensagem tão bonita. Obrigada por participar com a gente, mas eu queria que antes você falasse um pouco da sua rede social, como é que as pessoas te encontram, né, para lhe contratar ou para conhecer mesmo a rede social dela, que é muito linda. Tem textos maravilhosos, eu achei maravilhoso, porque eu gosto muito de texto, gosto muito de escrever. Eu gosto muito de texto, mas eu sou péssima influencer, né? Não sei usar a minha rede social direito, eu realmente não paro para escrever para lá e colocar fotos, deveria. Mas a rede social é @CarolinaMachadoDutra, né, no Instagram, lá tem as informações, contato de WhatsApp. Eu queria deixar um convite, né, que nós temos rodas de encontro com profissionais e gestantes, quinzenalmente, ali no Viva Pilates, no Jardim Oceania. Então, quem tiver interesse em participar, gestante, familiares, tentantes também, às vezes o casal está se preparando para começar o processo de querer um bebê, de tentar ter um bebê. Também é interessante porque tem essa troca de informação com outros casais. Entre em contato. Eu sempre divulgo pelo Instagram. Então a gente vai ter já. Bem legal, deve ser um bate-papo bem gostoso. É, né? Muito gostoso e tem orientação de profissionais. Então tem doula, mas tem enfermeira obstetra, tem obstetra, e isso vai criando essa rede, né, de informação, e que quanto mais informação, mais segura a gestante assistente. A gente sabe que é um desencadear de coisas que são necessárias e boas para ela. A profissão é exclusiva para mulher? É uma boa pergunta. Não, mas eu não conheço nenhum homem. Eu acho que... Eu sei que tem, eu conheço um que nos Estados Unidos ficou até famoso, mas eu entendo que há uma delicadeza nesse assunto, porque você vai ter muito acesso à intimidade daquela mulher, e é diferente de uma figura técnica como um médico, por exemplo.
Então, talvez seja uma proximidade que seja mais devida ser feita por uma mulher, prestada por uma mulher, no serviço dessa doula, dessa serva, que seja uma mulher. E a mulher tende a ficar mais à vontade e conseguir se comunicar melhor, inclusive não verbalmente, porque dentro do parto, a parte verbal, ela tende a ir sumindo. Então, não verbalmente, ela vai conseguir se conectar e se comunicar melhor com outra mulher. Obrigada, eu acho que a mulher também tem essa sensibilidade, né? Eu acho. E principalmente assim, uma doula que já teve filhos e tudo, como você diz, né? Tem essa sensibilidade de tá nesse momento de acolher aquela mulher com mais... De mulher para mulher. De mulher para mulher. Acho que tem muita importância que sejam mulheres ali. Não é Marisa, mas é de mulher para mulher. Gente, obrigada. Olha, amei. Obrigada. Quisera eu saber tanta coisa de parto. Antes de ter o nosso. Agora é tarde. Foi ótimo saber que você nasceu de parteira. Valeu, Carol. Obrigada, Carol. Muito obrigada. Deus te abençoe no seu trabalho. Vocês, meninas, um tchau. E qual é o recado final? Olha, não se esqueça. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilha com as amigas, não esquece e deixa seu like. Isso. Deixa o seu like. Quanto mais like, mais nós somos assim vistas também, não é? Então, vamos levar aí essa informação maravilhosa para as gestantes. E essa palavra abençoadora também. Palavra maravilhosa. Gente, tchau, um beijo, até a próxima. Beijo. Deus abençoe. Tchau.